Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou Paulo, eu sou pedagogo, sou geógrafo, tenho mestrado em educação e estou estudando para o PND, né? Então, eu já gravei um vídeo aí falando sobre o TRI e esse é o segundo vídeo que eu estou fazendo, que vai ser analisando algumas questões envolvendo a BNCC, né? E estou fazendo esse canal aqui só para mandar esse vídeo, por quê? Porque quando a gente estuda, a gente tem uma coisa meio passiva de você só absorver as coisas, né, os conteúdos e tudo. Mas quando eu falo para vocês, né, quando eu falo para outra pessoa, quando eu estou ensinando outra pessoa, eu estou aprendendo. Enfim, aí eu estou gravando esses vídeos aqui só para poder me ajudar a, a incorporar, entendeu? A entender o conteúdo, a deixar ele bem efetivo para mim, entendeu? Até porque eu escrevo uma parte das questões aí, um texto e tudo isso, tudo vai me ajudando a ficar com informação no geral, né? Enfim, no outro vídeo eu falei, vou repetir novamente, o PND é feito pelo INEP e a prova não vai ser igual aos concursos públicos normais que tem aí, né? Ela vai ser uma prova que vai exigir que você saiba o conteúdo, a parte teórica do conteúdo. Então, se ficar nesses macetezinhos de cair com de palavras-chave, tudo e tal, pode dar errado. E se ficar chutando muitas questões, pode dar problema também. A nota vai lá embaixo, por mais que você acerte, porque o TRI, né, ele vai analisar o seu padrão de resposta. Então, se você errar muitas questões fáceis e acertar as questões difíceis, a nota vai lá, ó, para baixo. Mas, entendeu? Se você errar umas questões difíceis, mas manter a média nas fáceis e nas médias, sua nota não cai muito, entendeu? Então, vamos tentar entender o conceito geral, né? Então, vamos lá. Antes de mais nada também, antes de mais nada, já falei muita coisa, mas eu escrevi aqui um documento, que tá até aqui, ó, peraí, deixa eu me colocar aqui pequenininho aqui, e aí, pronto. Esse documento aqui, que é o que eu fiz uma breve introdução do que é a BNCC e elaborei 10 questões. 5 questões de geral e 5 de ensino fundamental, anos iniciais. E aí, o que vai acontecer? Eu vou deixar o link desse PDF no Drive aqui na descrição, né? Que aí vocês abram e podem baixar, podem usar, enfim, né? Se quiser dar crédito dê, se não quiser crédito não dê, porque eu não estou aqui para ganhar dinheiro, né? Eu estou aqui para ensinar vocês e me ensinar também, e é pronto. E é isso, né? Então, vamos lá. Primeiro, o que é a BNCC, né? A Base Nacional Comum Curricular é um documento normativo que define as aprendizagens essenciais que todos os estudantes brasileiros têm o direito de desenvolver na educação básica. Educação infantil, ensino fundamental nos iniciais, ensino fundamental nos finais e ensino médio. E aqui tem uma primeira observação. Tem as outras modalidades de ensino, né? Que é a educação prisional, educação hospitalar, educação especial, educação para quilombolas, educação indígena, educação do campo. Aí pode ser que tenha outra que eu não estou lembrando agora. Mas essas modalidades de educação, elas não estão diretamente na BNCC. Ela tem suas diretrizes específicas, mas a BNCC, ela ajuda, né, a você elaborar esses conteúdos. Então, por exemplo, se tem uma pessoa que está no EJA, ela tá na educação básica, que é o ensino fundamental, por exemplo, e na modalidade EJA. Então, são duas coisas diferentes, entendeu? Então, sempre que a gente for colocar BNCC e educação básica, é só isso: educação infantil, fundamental nos iniciais, fundamental nos anos finais e ensino médio. Isso eu já vi em questão, não dessa forma, assim, né? Essas questões de banca decoreba, né? Mas é interessante a gente entender isso, né? Saber que tem outras modalidades. Então vamos lá. Ela se organiza em diferentes níveis. São 10 competências gerais que expressam valores, atitudes e conhecimentos fundamentais para a formação integral. Competências específicas por área do conhecimento, como linguagens, matemática, ciências naturais, ciências humanas e ensino religioso. Ó, eu vou até dar uma marcaçãozinha aqui de ensino religioso, porque eu também já vi em questão perguntar sobre isso e aí eu fiquei, eita ferro, será que é facultativo? Será que não é? Será que é isso? Será que é aquilo? Será que, enfim, tá lá na BNCC. Então, ela é uma competência específica. E tem as habilidades por componente curricular, que detalha o que deve ser trabalhado em cada etapa da escolaridade, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, né? Aí é lá, o objetivo central da BNCC é promover
equidade e qualidade. Gente, olha, o princípio de equidade, que é o quê? É você é, colocar pessoas que não estão no mesmo nível de concorrência para todo mundo disputar de forma igual, né? Que equidade é diferente de igualdade, né? Igualdade é tratar todo mundo como igual, e não, equidade é você tratar é, aquelas pessoas que não estão, que não tiveram condições, entendeu? De estar competindo com uma outra pessoa que teve condição. Então a equidade ela vai partir disso, né? E isso é um tema bem interessante, equidade, que é a gente precisa ter essa noção de equidade, porque aí vem as questões das cotas, enfim, né, a própria questão da educação especial, entendeu? É uma forma de equidade da educação do campo, as modalidades, enfim, todas as modalidades, elas têm está inserida nesse princípio de equidade. Aí, vamos lá. Do ponto de vista histórico, a BNCC surge em cumprimento à Constituição Federal de 88, que já previa a garantia de um currículo nacional que assegure a formação básica comum. Essa previsão foi reforçada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, que determinou a existência de uma base nacional. O processo de avaliação envolveu debates públicos, participação de especialistas, professores e instituições, culminando na aprovação da versão final da BNCC em 2017 para a educação infantil e ensino fundamental e em 2018 para o ensino médio. Mais uma vez, eu também já vi questões assim perguntando. Inclusive, eu não lembro qual foi o concurso que eu fiz, mas eu já vi uma questão assim e eu, se eu não me engano, eu acho que eu errei. Provavelmente eu errei. Mas assim, são coisas de banca decoreba, né? Que vai querer saber o ano específico e tal. Assim, pra gente que vai fazer o INEP, é interessante a gente só saber como é que foi ela feita em 2017, como é que foi em 2018, pra gente entender o contexto. Qual era o contexto que o Brasil estava passando? Que é a mesma coisa da Constituição de 98, a LDB em 96. São contextos que o país estava passando, por que que foi isso foi criado, entende? Então, pode ser que quer dizer, eu acho muito difícil que o INEP vá cobrar data assim específica, né? Mas, assim, só tem em mente isso, né? Aí, ó lá, lembrete importante, a BNCC não é um currículo pronto. Que era um currículo pronto eram os PCNs, que vieram antes da BNCC, os Parâmetros Curriculares Nacionais, né? Que veio antes da BNCC. Então, ó lá, ela funciona como uma referência obrigatória, mas cabe às redes de ensino e às escolas complementar, articulando uma base comum às especificidades regionais, culturais e locais, na chamada de parte diversificada. Essa parte de especificidades regionais, culturais e locais, ela não era trabalhada nos PCNs. Então, o que acontece? O PCN, quer dizer, agora eu fiquei em dúvida, né, se o PCN trabalhava com isso, mas era uma das críticas da BNCC que eu lembre era exatamente isso, porque o PCN fazia um currículo pronto para o Brasil todo, né? E aí você não tinha como você trabalhar as questões, as especificidades regionais, culturais e locais, entende? Então a BNCC já deixa isso aberto. Então vamos lá para a primeira questão, ó, questão geral. Uma professora defende que, ao trabalhar matemática e língua portuguesa de forma consistente, já atende às 10 competências gerais da BNCC. A análise mais precisa é: letra A, correta, pois essas duas áreas garantem todas as aprendizagens. B, parcial, pois competências gerais incluem dimensões como cultura, digital, empatia, cidadania e repertório cultural, que exigem abordagens interdisciplinares. Letra C. Correta apenas para os alunos do anos iniciais, pois ciências humanas e naturais são opcionais. D. Equivalente a afirmar que habilidades básicas substituem competências gerais. E é adequada, desde que os alunos tenham um bom desempenho em avaliações externas. Vamos lá, letra B, é correta. As competências gerais abrangem dimensões mais amplas, que vão além dos componentes isolados, como os aspectos socioemocionais e culturais. Entendeu? As competências gerais abrangem dimensões mais amplas, né? Ó, componentes isolados, aspectos socioemocionais e culturais. Aí volta para o que eu escrevi aqui em cima, ó. Articulando a base regional, ó, especificidades regionais, culturais e locais. Entende? Tem tudo a ver com isso aqui, ó. Com aspectos socioemocionais e culturais. Letra B. Reduz a BNCC a habilidades instrumentais. Ou seja, só português e matemática que precisa? Não.
Incorreta. Letra C. Ciências humanas naturais são obrigatórias e não opcionais. Letra D. Competências não são sinônimos de habilidades. E letra E. A BNCC não se baseia em desempenho de avaliações externas. E aí a explicação. Essa questão mostra que a competência não é apenas um domínio de conteúdo. A BNCC exige uma formação integral que articule diferentes áreas e dimensões humanas, entendeu? Então a escola é muito mais do que apenas ensinar as disciplinas, né? Então não caem nesse papo desse povo conservador, né? Que fica falando que tem doutrinação nas escolas e tudo. Porque para esse povo a escola só é para ensinar português, matemática e pronto, acabou-se, né? E não a formação de cidadão, né? Formação de cidadania, tudo isso que está na BNCC. Mas vamos lá. Questão 2, ó. A LDB estabelece que os currículos devem conter uma base nacional comum e uma base diversificada. Essa parte diversificada, letra A, é optativa e depende apenas do interesse da equipe pedagógica. Letra B, deve atender às características regionais, locais e culturais em articulação com a base comum. Letra C, só pode ser definida pela União mediante diretrizes nacionais. E letra D, é exclusiva para escolas privadas. Limita-se a atividades extracurriculares. Letra B é a correta, ó, leitura direta da LDB, artigo 26, ó lá. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino, em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, ó, mesma coisa da questão anterior, exigida pelas características regionais, locais, da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Entende? Então, a gente faz assim, ó, se a gente for perceber, eu moro em Natal, capital do Rio Grande do Norte, né? Então, a gente tem, na maioria das cidades, a gente divide em 4 zonas, né? Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste e Zona Oeste. Então, aqui em Natal, se pegarmos uma escola da Zona Sul, que é uma parte de classe média, e for comparar com uma escola do extremo da zona oeste ou da zona norte, que já é a população de baixa renda, a escola já tem especificidades que são diferentes. Entende? Aqui na zona sul, eu estou perto da praia, na zona oeste, no extremo da zona oeste, eu já estou na saída da cidade, no extremo da zona norte também, eu estou saindo da cidade, então eu já tenho áreas rurais, então eu tenho coisas muito específicas em cada região. Então, se eu não consigo comparar duas escolas que estão localizadas na mesma cidade, por que eu vou comparar duas escolas em estados diferentes, em regiões diferentes? Não faz o sentido. Então, por isso que tem que ter essa parte diversificada, porque são as características locais. Aí, letra B, ou letra A, incorreta, não é optativa, faz parte do currículo. Entendeu? Aí, ó lá, a parte diversificada ela faz parte do currículo. Letra C, incorreta, não é exclusividade da União. Ó, só pode ser definida pela União de... Não, não é. Os municípios e os estados têm sim autonomia para articular dessa forma. Aí, letra D, é exclusivo para escola privada? Não, porque aí já bate o conceito de equidade, né? Então é para todo mundo. E letra E incorreta, vai muito além de atividades extracurriculares. Não, não é atividade extracurricular. Eu posso estar em sala de aula trabalhando tradições e envolvendo ciências humanas, entende? Eu posso estar na sala de aula trabalhando questão histórica, enfim, tem nada a ver com isso não. Aí, explicação. A parte diversificada é o que garante a identidade ao currículo. Ela dá voz à comunidade e evita que a BNCC seja vista como um currículo único e engessado. Olha, isso aqui, ó. Olha lá. Único e engessado. Ó. Vou até deixar marcadinho aqui também. Ufa, cansa. Vamos lá, porque eu gravo tudo de uma vez, viu, gente? Então, não faço edição de vídeo. Vamos lá, questão 3. A BNCC organiza a aprendizagem por competências específicas de cada área, desdobradas em habilidades. A função das habilidades é: letra A, substituir as competências gerais específicas, expressar de forma operacional e observável o que o aluno deve mobilizar em situações concretas. Letra C, garantir apenas memorização de conteúdos básicos. Letra D, ser equivalente a objetivos de ensinos tradicionais. E letra E, definir exclusivamente os critérios de promoção escolar. É a letra B. Ó. As habilidades são descrições observáveis daquilo que o aluno deve mobilizar. Então, olha lá. Expressar de forma operacional e observável o que o aluno deve mobilizar em situações concretas. Aí, letra A.
não substitui as competências, elas desdobram. Letra C, não se limita à memorização. Nada, gente, esquece. Memorização, isso até é uma crítica que eu faço, né, assim, não só eu, né, mas outras pessoas, que envolve, né, a gente ensina que a gente não deve memorizar, que a gente tem que fazer com que as crianças compreendam o conteúdo e tudo, mas quando a gente vai fazer um concurso público, é uma prova extremamente decoreba, objetiva de memorização, entende? Não vai. Então, ou seja, o INEP não vai fazer isso. Mais uma vez, o INEP não vai fazer isso. O INEP vai querer saber se vocês têm, se vocês não, a gente, né, eu também vou fazer, né, o domínio do conteúdo teórico. Vamos lá. B. Não são idênticas aos antigos objetivos comportamentais. É incorreta, não se destinam apenas à promoção escolar. Explicação. A habilidade é como se fosse um passo concreto que mostra a presença da competência. Elas não são sinônimos de objetivos tradicionais, mas sim ações observáveis que indicam mobilização de saberes. Não é? Trazendo um exemplo assim bem da geografia, por exemplo, é como se a gente estivesse trabalhando, ensinando localização e as crianças conseguissem compreender o que tem no caminho dela para a escola, o que ela consegue ver, os objetos que tem na escola, se tem carro, se tem praça no caminho da escola, entendeu? Então, se tudo isso tem a ver com o que ela está aprendendo em geografia, sabe? Então, assim, uma explicação bem rápida para o vídeo não ficar tão longo e eu também não me dispersar, né? Porque aí, se começar a falar nisso, eu já me perco. Vamos lá, questão 4. Uma rede escolar decide organizar aos anos iniciais por projetos interdisciplinares, articulando diferentes componentes. À luz da BNCC e da LDB, isso é A. É vedado, pois fere a divisão disciplinar obrigatória. B. É compatível desde que as aprendizagens previstas nas habilidades sejam asseguradas. C. Só é permitido no ensino médio. D. Requer aprovação exclusiva do MEC. E E. É válida apenas para escolas privadas. Aí vamos lá. Letra B. Está em sintonia com a BNCC no artigo 23 da LB. Ó. Trouxe aqui de novo o artigo. Ó. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados com base na idade, na competência e outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Aí a letra A. A divisão disciplinar não é obrigatória, pode-se adotar áreas. Aí letra C. A flexibilização curricular não é exclusiva do ensino médio. Letra D, não requer aprovação do MEC. Né? E é válida apenas em escolas privadas, não restringe a escolas privadas. E a explicação: a interdisciplinaridade não é só permitiva, como é recomendada. É importante segurar as aprendizagens essenciais, mesmo organizando em projetos ou áreas, entendeu? Então a gente vai trabalhar uma, duas, três ciências, vamos trabalhar todo mundo junto. Quanto mais a gente articular essas ciências, melhor. Vai ser fácil para a gente, como professor planejando, e vai ser mais fácil para as crianças compreenderem. Então, trabalhar de forma interdisciplinar é uma coisa maravilhosa e a BNCC ela incentiva que a gente faça isso. Então vamos lá. Entre as 10 competências gerais da BNCC encontram-se A. Domínio do sistema alfabético e cálculo aritmético. B. Cultura digital, responsabilidade e cidadania, argumentação e autoconhecimento. C. Apenas habilidades cognitivas de leitura e resolução de problemas. D. Exclusivamente competências técnicos profissionais para o mercado de trabalho. E E. Neutralidade política e ideológica no processo educativo. Letra B. Correto, está de acordo com a BNCC. Cultura digital, responsabilidade, cidadania, argumentação e autoconhecimento. O que eu falei antes, lá no início, né? A gente vai trabalhar que a BNCC ela não é apenas para dar conteúdo. Ela é uma formação. Ela vai estar formando um cidadão e uma cidadã. A letra A, ó. Domínio do sistema alfabético e cálculo aritmético. Isso não é conteúdo, habilidade. Isso é conteúdo e habilidade, não é uma competência geral. C. Reduz a formação integral. Nada disso aqui. Coisas mais específicas. Aí, letra D. Exclusivamente competências técnico-profissionais para o mercado de trabalho. A BNCC não se limita à formação técnica. Aí já é a educação técnica. Ah, que eu falei que eu tinha esquecido uma lá no início, era exatamente isso. A educação técnico-profissional. Ela também está em uma modalidade
é diferente. Aí letra é neutralidade política e ideológica do processo educativo. A neutralidade política não existe. A BNCC assume valores e cidadanias de direitos humanos. Gente, prestem atenção, prestem atenção. Eu vou até tirar o óculos, pra vocês verem. Não existe neutralidade política. Não existe. Não existe neutralidade. Não existe nada neutro. Todo mundo é baseado em uma ideologia, em um em um lado, entendeu? O único problema é que a gente precisa diferenciar o que é posicionamento político e o que é posicionamento partidário. Então, posicionamento partidário, aí ele entra numa questão mais de doutrinação. Eu vou estar doutrinando os alunos a entrar no meu partido. Mas se eu estou fazendo uma explicação política, do meu lado político, não estou tendo neutralidade. Pelo contrário. Ou, neutralidade não, eu não tô sendo esse negócio de imparcialidade, é isso. Neutralidade e parcialidade não existe, nada. Tudo move. Eu tô falando aqui pra vocês com o meu lado ideológico. Você que tá ouvindo vai ter o seu lado ideológico. E é isso lá. Então a questão é a gente deixar claro quais são os nossos lados ideológicos e se esses nossos lados ideológicos eles são inclusivos. Então eu vou incluir pessoas ou eu vou excluir. Essa aqui pode, essa aqui não pode, entendeu? Então essa é uma discussão que Paulo Freire faz bastante em Pedagogia do Oprimido e também faz extensão comunicação. São dois livros maravilhosos, sim. Depois eu vou fazer um outro vídeo explicando esses dois livros do Paulo Freire. São bem interessantes. Mas a dica que eu fico para vocês agora é ler Extensão Comunicação. Pedagogia do Oprimido é um livro muito difícil. Extensão Comunicação vocês leem em uma semana. E é muito fácil ele, é maravilhoso esse livro. Enfim, vamos lá. As competências gerais mostram a intencionalidade da educação. Não basta ensinar conteúdos, é preciso formar para a vida. Olha que coisa linda isso. Ó, para a cidadania e para a cultura digital. E aí agora eu vou passar para o segundo bloco, que são as questões dos anos iniciais. Então, vou tentar ser um pouquinho mais direto agora, né? Esse bloco até porque eu já estou cansado, não sei nem quanto tempo tem de vídeo já. Ó, tá em 22 minutos, tá bom. Então, vamos lá. A BNCC propõe 10 competências gerais para toda a educação básica. Aí, no ensino fundamental nos iniciais, as competências devem ser: letra A, adaptadas de modo a priorizar apenas a leitura e cálculo, pois são fundamentos para os anos seguintes. Letra B, desenvolvida de forma a integrar, articulando os conhecimentos, habilidades, atitudes e valores em situações significativas de aprendizagem. Letra C, substituída por objetivos de ensino tradicionais mais adequados à faixa etária. Ou letra D, aplicadas apenas nos componentes de língua portuguesa e matemática. E letra E, interpretadas como metas opcionais, pois o foco dos anos iniciais é a alfabetização. Então, gente, vamos lá. Letra B, correta, competências gerais são transversais, integrando saberes e valores. Aí a letra A, C, D e E, elas são incorretas, porque elas reduzem a BNCC a um currículo mínimo, que não corresponde com a sua proposta da formação inicial. Né? Então, vamos lá, leitura e cálculo, não é só português e matemática. Né? Substituído por objetivos de ensino tradicionais, mais adequados à faixa etária. Não necessariamente, é, eu tenho a liberdade, por exemplo, de trazer um conteúdo de outra. Eu estou no quinto ano e se eu estou vendo que os meus alunos estão com uma certa dificuldade no conteúdo que era para eles terem aprendido no terceiro ano, nada me impede de eu trazer esse conteúdo do terceiro ano. Ou, se a minha turma do terceiro ano está muito avançada, eu dar um conteúdo que ele só vai ver no quarto ano. Então, não tem isso. Entendeu? Então, assim. Agora, claro, né? Vamos respeitar a faixa etária, né? D. Aplicados apenas componente de língua portuguesa e matemática, é a mesma coisa do primeiro, ó. A letra A é igualzinha à letra D, só muda que é aplicada e aqui adaptadas, né? Mas é a mesma coisa. E a letra E, interpretadas como métodos opcionais, pois o foco dos anos iniciais é a alfabetização. Os anos iniciais é a alfabetização. Isso aqui eu fiz uma outra questão sobre isso, uma parte que eu errei, num outro concurso que eu fiz. Mas, enfim, vamos lá, explicação. As competências gerais da BNCC são transversais, é preciso estar presente em todas as áreas do conhecimento, mesmo nos anos iniciais. Transversais, ó, transversais. Então eu estou passando. Entendeu? Eu vou para tudo quanto é ano e acabou isso. Letra B, ó, questão 2, ó. Segundo a BNCC, o processo de alfabetização dos anos iniciais deve estar concluído. Letra A, ao final do terceiro ano, garantindo que o estudante esteja alfabetizado e em processo de letramento.
Letra B, até o final do primeiro ano para acelerar aprendizagens de outras áreas. Letra C, no início do quinto ano em articulação com ciências e história. E letra D, apenas quando o estudante atingir 10 anos de idade, respeitando a maturação individual. E letra E, exclusivamente na educação infantil, garantida a entrada no ensino fundamental já alfabetizado. Falei para vocês, eu errei uma questão dessa num concurso, porque assim, na graduação eu fiz a disciplina alfabetização e letramento 1, alfabetização e letramento 2. Então, o que vem antes? A alfabetização. O que vem depois? O letramento. Eu confundi. Eu achei que o processo de letramento fosse de alfabetização e letramento. Então, em bancas de concurso, assim, convencional de memorização, eu errei essa questão, porque eu fiz uma confusão. No INEP, eu acredito que não vai cair uma prova que vai exigir o que a gente saiba o que é o processo, o nome específico, mas ele vai entender como é que se dá esse processo de alfabetização e como é que dá o seu processo de letramento, entendeu? Então, isso a gente precisa ver. Então, olha aqui, ó, a resposta aqui é a letra A, porque ela é o seguinte, ó, reflete na meta de consolidar a alfabetização até o segundo ano e garantir que no terceiro ano o aluno já esteja apto ao letramento. O que quer dizer? O processo de alfabetização, ele inicia no primeiro ano e ele finaliza, né? Ele consolida, né? Não é finaliza não. Ele consolida no final do segundo ano. No terceiro ano, você vai começar o processo de letramento, que aí ele vai durar até o quinto ano. Você não entendeu? Então, falou, processo de alfabetização é primeiro e segundo ano. Primeiro e segundo ano, acabou-se. Entendeu? Aí a gente entra aqui, ó. Exclusivamente na educação infantil, garantido a entrada no ensino médio alfabetizado. Não. A educação infantil não tem a obrigatoriedade de alfabetizar. Então tem escolas aí, principalmente escolas privadas, né, que a gente já espera que o menino, nossa, o menino com 4 anos já sabe escrever o nome completo. Eu já tive alunos assim que eram super estimulados em casa e que com 3, 4 anos já estava lendo frases assim que crianças do primeiro ano ainda estavam aprendendo. Isso é bom? Não sei. Isso é ruim? Também não sei, né? Assim, eu tenho minhas ressalvas. Eu gosto de respeitar o que está lá. Se é no primeiro ano que vai aprender, é no primeiro ano que vai aprender. Pronto. Enfim, não tem para que adiantar as coisas, não. Falando eu. Mas vamos lá. E assim, a B, C, D e E são incorretas. Antecipam o atraso de forma inadequada. No início do quinto ano, em articulação com ciência e história. Não, porque ciência e história tem desde o primeiro ano. Apenas quando o estudante de 10 anos de idade respeitando a maturação individual. 10 anos é quarto ano. Entendeu? Então, tipo, mesma coisa aqui. Enfim, né? A alfabetização deve ser concluída até o segundo ano, garantindo que no terceiro ano o aluno esteja em condições de ampliar o letramento e avançar em todas as áreas. Vamos lá, questão 3. Cansei. A BNCC organiza o ensino fundamental em áreas, dentro das quais estão os componentes curriculares. Para os anos iniciais, isso significa que, letra A, apenas língua portuguesa e matemática são obrigatórias. Letra B, os componentes se organizam em áreas, linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso, mas podem ser trabalhados de forma interdisciplinar. Letra C, cada área funciona de forma isolada, sem possibilidade de integração. Letra D, a divisão em áreas só vale para o ensino médio. E letra E, o ensino religioso é facultativo, portanto, não acompanha a organização da BNCC. Lembra que eu falei anteriormente, no primeiro bloco, que eu errei até essa questão, porque eu fiquei em dúvida? Letra B, a BNCC organiza por áreas, com espaço para interdisciplinaridade. Tudo isso que a gente já falou. Letra A, C, D e E. Reduzem ou distorcem a organização curricular. Então, aqui, o ensino religioso ele não é facultativo. A divisão não vale só para o ensino médio. Entendeu? Cada área funciona de forma isolada. Não, pelo contrário. Isso é completamente o contrário. Completamente o contrário. Essa você está tudo errada. E apenas língua portuguesa e matemáticas obrigatórias. Aí, volto ao que a gente falou anteriormente. E a explicação. A organização por área de conhecimento dá ao professor a possibilidade de trabalhar de modo interdisciplinar, mas sempre assegurando as habilidades previstas. Entendeu? Eu me dá a possibilidade, sabe? Então, não, eu não sou obrigado a trabalhar interdisciplinar, mas ela me dá essa possibilidade. Vamos lá, questão 4. Uma rede municipal decide implementar projetos que valorizam as culturas locais, como festas populares, narrativas tradicionais, dentro do currículo dos anos iniciais. De acordo com a BNCC, essa prática, letra A, contraria a base comum, pois insere elementos externos ao currículo nacional.
Letra B. Está de acordo com a parte diversificada do currículo, garantida a identidade local em diálogo com as aprendizagens essenciais. Letra C. É válida apenas se houver aprovação no Conselho Nacional de Educação. Letra D. É irregular porque apenas estados podem incluir conteúdos locais. E letra E. Inadequada, pois dispersa o foco das competências gerais. A letra B é a questão correta. Parte diversificada assegura a identidade local. Aí, letra A, C, D e E, elas são incorretas. Negam ou restringem indevidamente a autonomia da rede. Ó, a explicação. Ai, desculpa, gente. Tô falando muito aí, eu tô cansando. Mas vamos lá. A BNCC não é um currículo único. Deixa espaço para que as escolas incorporem parte diversificada e valorizem culturas locais. Já falei isso umas 5 vezes aqui hoje. Vamos lá para a última questão. Para encerrar aqui. Ó. Na BNCC, a língua portuguesa do ensino fundamental está organizada em eixos: leitura, oralidade, produção de texto, etc. E por campos de atuação. Entre esses campos, nos anos iniciais, destacam-se. Ó, essa questão ela foi um pouco difícil assim, para eu elaborar ela. Mas eu gostei do que eu fiz. Eu fiz meio que uma pegadinha aqui. Mas se você ler bem direitinho, você vai ver qual é a resposta certa. Então, letra A: campo da vida pública, campo das práticas esportivas e campo da crítica acadêmica. Campo artístico literário, campo das práticas de estudo e pesquisa e campo da vida cotidiana. Campo da tecnologia digital, campo militar e campo da comunicação política. Aí, eita, A, B, C, agora D. Campo da vida religiosa, campo jurídico, campo da pesquisa científica. Letra E, campo jornalístico, campo publicitário e campo científico exclusivos do ensino médio. Obviamente, a letra correta é a letra B. Obviamente que eu digo porque quase todas as alternativas eu botei a letra B, né? Ficaria mais fácil para eu ler aqui, né? Entendeu? Para eu já saber qual é a B, né? Vamos lá, ó. Por que que campo da vida pública? Beleza, até vai. Campo das práticas esportivas, enfim, isso aí acredito que seja mais na da parte de educação física, né, em específica, não sei, não li, então não posso falar. Crítica do campo acadêmico, né, campo da crítica acadêmica, isso aqui já é ensino superior. Aí, campo artístico literário, não é? Então, são os gêneros textuais. Campo das práticas de estudo, continue, e pesquisa de gêneros textuais, e campo da vida cotidiana. Então, eu tenho uma carta, eu estou falando do livro didático, eu estou falando da vida, das pessoas, enfim, tudo isso. É essa aqui dos três, ó, artístico, literário e cotidiano. Tecnologia digital, ok, até vai. Campo militar, já não é. Campo da comunicação política, também não é. Militar dos militares, comunicação política, ensino superior. Campo da vida religiosa, de certa forma até vai. Campo jurídico, superior. Campo da pesquisa científica, também superior. Aí campo jornalístico, superior. Campo publicitário e campo científico, superior. E aquele bote exclusivos do ensino médio. Ainda que dá pra gente também discutir isso no ensino médio, mas é mais pro superior. É, Então aqui, letra B, correto. São os campos, incorreto. Citam campos. Eita. Tá certo. Olha aqui, ó. Acabei de ver que eu errei aqui, ó. Na letra D, ó. Ó. E na hora que eu coloco exclusivos do ensino médio, eu já quebro aqui, ó. Ó, a questão passível de, de recurso, né? Ó, isso aqui eu já entreguei que ela estava errada. Ou seja, falha minha. Aí vamos lá, explicação. Na língua portuguesa, os campos de atuação ajudam a aproximar os gêneros textuais da vida real do aluno, literatura cotidiana e pesquisa. E, enfim, é isso, gente. Deixa eu botar a câmera grande aqui, apagar a pequena, apagar isso. Ó, 35 minutos de vídeo. Tô com a minha garganta doendo já, vou beber uma aguinha, vou descansar. E aí depois eu acredito que, hoje é quinta-feira, eu acho que lá para segunda-feira eu devo fazer outro conteúdo desse, envolvendo alguma outra coisa. Eu tô querendo focar nos ensinos, né? Pegar geografia, história, português, matemática e ciências. E religião. Tô querendo fazer mas eu tenho que fazer uma leitura bem legal com isso. Enfim, é isso, gente. Valeu. Mais uma vez tá aí, o conteúdo tá gratuito. Tem pra quê? É, enfim, se quiser me citar, cita. Se quiser
pegar o material e falar que foi você que fez, pegue, enfim, tô nem aí não, tô nem aí não. Eu quero que todo mundo passe. Acabou. Todo mundo passe, todo mundo com responsabilidade, entre no serviço público, na escola pública e seja responsável. Porque a escola pública paga melhor do que a escola privada. E dá mais liberdade pra gente ensinar. Viu? Valeu, galera. Tchau. Iu.